Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade e hoje aqui não é com essa grande amiga que já fazia um tempinho que ela não vinha, hoje ela vai fazer o programa comigo para poder estar esclarecendo todas as dúvidas que as pessoas andaram escrevendo que a gente não teve tempo. Mas nesse quadro agora você vai estar falando sobre... Fechamento de ciclos. Ana, vamos lá. Vamos sim. Gente, o que seria um fechamento de ciclo, né, Amélia? A gente precisa trabalhar bastante essa questão, porque a vida de algumas pessoas está andando muito pesadas. Elas não conseguem trabalhar, não conseguem o processo de evolução. Por que isso? A gente precisa analisar quais foram esses fechamentos de ciclo. O fechamento de ciclo é algo extremamente importante e natural da vida. Você já parou para pensar que o fechamento de ciclo acontece a cada dia? Então, assim, hoje amanhece, amanhã termina ao meio-dia, fechamos um ciclo. Então, nascemos um bebê, aquele recém-nascido, logo se passa para a criança, daqui a pouco vem um adolescente, e cada fechamento desse é um ciclo. Até que fechamos todo o nosso ciclo de um processo de evolução e vem a tão sonhada, na verdade, tão temida por algumas pessoas, sonhadas por umas e temidas por outras, que é o fechamento de ciclo de vida realmente. Então, por que algumas pessoas passam por esse processo de uma forma tão difícil? Então, na verdade, é a forma de como as pessoas encaram esse fechamento. Eu costumo usar uma metáfora de que nós sabemos entrar muito nos lugares. Então, sempre que nós entramos nos lugares, existe uma porta. Então, a gente sabe entrar numa empresa. Então, quando eu abro a porta de uma empresa, quando eu estou entrando, a gente entra da melhor forma possível, né? Então, eu sou agradável, eu dou o meu melhor, a empresa é a melhor empresa do mundo. E sempre na saída de alguns negócios, que fecha esse ciclo de trabalho, principalmente se a pessoa for demitida, ela sai de lá com algum sentimento de mágoa, de rancor, que eu me dediquei tantos anos nessa empresa e não fui valorizada. Eu escuto muito isso no consultório. E eu falo, como assim? Existem pessoas que chegam para mim, olha, trabalhei 15 anos nessa empresa, perdi 15 anos da empresa. E eu falo assim, como assim perdeu 15 anos de empresa? Durante desse processo, você não teve um processo de promoção? Tive. Você não foi feliz lá? Tive. Você não conquistou, não teve conquistas pessoais através de lá? Tive. Então foi uma perda, sim? Então depende de como que nós estamos encarando esses fechamentos de ciclo. Na vida pessoal também, então, quando acontece términos de relacionamento, como eu escuto no consultório pessoas que passaram anos, 20 anos casados e chegam falando, perdi 20 anos da minha vida. Eu acho que você já deve ter escutado isso, é muito normal. E aí, por mais que talvez os últimos meses, os últimos anos de casamento não tenham sido os melhores, a minha pergunta sempre é, você passou 20 anos da sua vida triste? Teve filhos? Tive. Então não foi uma bênção na sua vida? Então assim, como é que pode a gente começar a olhar só para aquele final? Por que nós olhamos só para o final do fechamento do ciclo? Porque nós não estamos preparados. Nós não temos essa visão que os ciclos eles acontecem naturalmente. A vida ela é cíclica mesmo, ela é feita, o mundo ele é forma de girar. Então é um processo natural, precisamos estar mais preparados. Como que nos preparamos, né? Como que acontece esse processo de preparação? Simplesmente imaginar realmente que é um processo natural, de saber ter dois olhares, de saber ter gratidão pelas coisas que passam pela nossa vida. Então, não olha só para aquele final e principalmente também qual é a minha responsabilidade nisso. Em termos de relacionamento, sempre quem termina é o vilão. E aí quando você pergunta para o vilão por que terminou, o bandido é sempre quem ficou. Então, e no início desse namoro, como que foi? Como que aconteceu? Quando eu uso a metáfora da porta, é que quando nós sabemos entrar, precisamos também saber sair, precisamos aprender a fechar essa porta de uma forma delicada, não precisa sair batendo porta, que é o que mais acontece hoje em dia. Você sabe, eu vejo assim, não sei se você concorda comigo, mas é que tudo na nossa vida que acontece, o nosso olhar que vai direcionar, não é? Eu acho assim, os nossos sentimentos, ou de tristeza, ou de alegria, ou de gratidão. Eu vejo que é importante, por exemplo, a gente absorver que os ensinamentos, ele vem exatamente no dia a dia, né? Então, tem dias que nós estamos bem, tem dias que não estamos tão bem, tem dia que alguém faz alguma coisa e aquilo nos afeta mais, tem dia que nós fazemos alguma coisa e afetamos também as outras pessoas. Então, isso tudo faz parte, mas eu acho que o andar da carruagem é normal. O que a gente tem que aprender é que
selecionar as coisas que foram boas também, e não só as coisas ruins. E aí, a gente também se adequar a essa nova, né, eu diria, esse novo ciclo. Por exemplo, geralmente as mães, né, elas têm os filhos e dão a eles todos os carinhos e os cuidados necessários. Aí os filhos crescem, eles vão ter a vida deles. E aí o que acontece? Muitas vezes, né, aquela história do ninho vazio. Ai, a gente acha que ficou sozinho e que a vida, né, nossa, e tudo que a gente fez, agora não tem para quem fazer. Mas tem sim, tem em primeiro lugar você, que muitas vezes ficou no esquecimento, né? Que chegou a hora de você acordar e buscar caminhos para você se redescobrir. Estudar, dançar, cantar e outras atividades mais. Trabalhar, não é? É isso mesmo. E também eu vejo que, assim, a questão de que a gente tem que ficar feliz com todos os ensinamentos que a gente já passou, todos os momentos felizes que a gente viveu enquanto criança e tal, e aí curtir a fase adulta dos filhos, né? Assim, o casamento, os netos, e as noras que estão chegando. as noras, com certeza. E a nova família, né, que passou por um novo processo. Houve um ganho e não uma perda. Exatamente. Acertei! Pegando essa linha sua de olhar, é para isso mesmo. Só que nós caímos numa contradição de que a grande maioria das mães, quando nós conversamos, é um processo natural de que, não, eu sei, eu criei o filho, eu tenho meu filho, esse filho não é meu, esse filho é do mundo, eu estou criando, só que na realidade, na pele, não é bem assim. Na realidade, eu acho que nós mães, eu também sou mãe, eu me policio bastante, a minha tem só 9 aninhos ainda, mas eu me policio, no meu processo terapêutico é algo que é uma pauta que eu não vou deixar faltar, porque ela vai ter o processo natural da vida dela que eu, como mãe, quero que ela seja feliz. Então, mas olha como que é essa diferença. Eu quero que ele cresça, que ele seja feliz e que ele voe, né, voe alto ainda, mas ao mesmo tempo, algumas mães caem nessa síndrome do ninho vazio. Essa síndrome existe e muitas mamães caem lá no consultório. Mães com os filhos formados e que elas não conseguem compreender essa saída deles de falta de casa. E o que aconteceu, Amélia? Principalmente com essa mãe, ela não imaginou que isso iria acontecer, ela falava. Existe uma diferença entre nós falarmos e não imaginarmos. A nossa mente, ela entende muito imagens. Eu trabalho com a programação neurolinguística e os nossos processos neurais, ele é muito claro. Então, eu estava aqui um pouquinho antes para contar para vocês, a Amélia estava se preparando para fazer o merchan e ela estava fazendo o trabalho dela. E no meu processo eu já imaginava ela fazendo. É até uma dica, Amélia. Então, o nosso cérebro, ele entende muito mais você fazendo, então ele se visualizando. Então, quando você estiver treinando alguma coisa que você faz brilhantemente, a Amélia tem uma didática também, com tantos anos de experiência, mas você, muito mais do que só falar, você tenta se visualizar fazendo aquilo, porque a mente já entende que aquilo já aconteceu. Isso acalma, a gente já está entrando em outra pauta, que seria como trabalhar a ansiedade. É muito gostoso, né? É muito gostoso falar de todas essas questões. Mas, voltando na síndrome do ninho vazio, das mamães, da criação, de fechamento de ciclo, o que acontece? Nós não estamos preparados e imaginar que isso vai acontecer. Eu tenho uma filha, hoje ela tem 9 anos de idade, daqui a pouco ela se torna para uma moça, e eu tenho que começar a me preparar que hoje ela vai comigo para onde eu quiser, mas daqui a pouco ela vai ter 13, 14 aninhos, e ela já vai ter as festas dela, onde ela também tem que ter a opção de escolher o que vai e o que não vai. Então, e o que vai acontecer com isso? Um fechamento de ciclo. Então, ciclos são coisas cotidianas, pois nós não estamos preparados para ter um olhar positivo para isso. Então, isso tem que mudar, né, Ana? Precisamos buscar isso, mas para que tudo isso? Por que a gente precisa? Não significa que o processo terapêutico tudo tem que mudar, não. Existem pessoas que chegam no consultório, olha, eu preciso mudar. Essa é uma falha, eu falo assim, você precisa mesmo? Eu faço essa pergunta e a pessoa chega, se espanta. E eu falo assim, mas você precisa mudar por você ou porque você está sendo cobrado externamente? Aí muitas pessoas não falam porque minha mãe me cobra, porque minha esposa me cobra, porque meu marido me cobra. Não, então vamos analisar primeiro. Essa mudança te incomoda? Então, precisa partir de um princípio de que algo me incomoda para ver uma mudança. Às vezes, Amélia, eu uso muito o processo da aceitação. Eu não tenho que mudar.
eu preciso aceitar. Não aquela aceitação que vai te gerar como vítima de uma história, onde você não muda, não evolui, porque você aceita aquela aceitação. Não, um processo de aceitação evolutivo. Nem sempre eu tenho que mudar, às vezes eu preciso aceitar que as pessoas são assim, às vezes eu preciso aceitar que eu tenho esse comportamento e que ele não é legal. Depois que eu aceito, eu até posso mudar o meu comportamento, mas não sair pra porrada logo de início. Eu acho que é por isso que às vezes a gente quer mudar as pessoas, hein? As pessoas não querem mudar e não adianta. Mas a gente vai pedir licença. Tá tão gostoso o nosso papo, não é verdade? A gente vai pro intervalo, a gente volta já, aqui com a Ana. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade, aí conversando nos bastidores, não é, Ana? A gente aproveita todos os momentos, não é verdade? A gente quer agradecer, né, o carinho que a gente tem e recebe todos os dias de vocês e convidar vocês também para estarem, né, adicionando no meu Instagram, Amélia Dias TV. Gente, vamos lá. Vamos, né, fazer parte aí dessa força toda. É tão gostoso, né, a gente estar nas redes sociais, a gente está em todos os lugares, né? Isso nos possibilita, né, estarmos cada vez mais próximos. Então, olha, me adicione no Instagram, Amélia Dias TV, no Facebook, Amélia Dias, e aí vamos que vamos, não é? É isso aí, Amélia. Ana, a gente estava falando um tema muito interessante, né? Mas antes, mais uma vez, repassa o seu contato. Sim, o meu contato principal é o WhatsApp, é o 962676080. O meu consultório é no centro de Guarulhos, no edifício Office, Central Office, sala 1513. Pelo WhatsApp me encontra, às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder, mas sempre que possível eu estou respondendo. E em todas as redes sociais eu estou como analima.psicoterapeuta. É isso aí, gente. Né, vamos nos cuidar, vamos ser felizes. Eu acho que nós merecemos isso, né? Em vez de nós ficarmos sofrendo, às vezes achando que já não tem mais jeito, ou que, na verdade, né, tudo está muito difícil, tudo está muito complicado. Eu acredito, não sei se a Ana concorda comigo, mas o que a gente tem que fazer é mudar de atitude, né? Se não está dando certo uma coisa, vamos buscar outra, não é? Dentro de nós mesmos, não é os outros que vão acabar mudando a nossa felicidade, não é? Exatamente. A gente tem uma mania de apontar o dedo para o externo, né? Eu costumo dizer que quando a gente aponta um dedo, tem 3 voltando e olhando para a gente. Então, antes de apontar o dedo que o outro precisa mudar, como que eu estou? Será que eu não preciso me analisar, me conhecer um pouco melhor? É isso mesmo. Essa é uma pergunta que deveria ser constante. Posso pedir licença?